A nossa palavra hoje será sobre um cristianismo superficial baseado em Mateus, capítulo 7. Vamos ler os versículos do 13 ao 29. Mateus 7, do 13 ao 29, né? Amém? Mateus 7, de 13 a 29, fala sobre as duas estradas, isso. Diz: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela, acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Acolhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Entrai, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão Cleito, que está nos visitando hoje, que eleve a sua voz a Deus nessa hora, agradecendo a Deus por essa palavra, e que Deus possa conduzir essa preleção de hoje. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Senhor, te agradecemos por esse momento. Ó Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa manhã, por tudo que o Senhor já nos ensinou. Pai, continua conduzindo, meu Senhor, em tuas mãos. Ó Pai, que tudo é sempre a tua vontade. Amém. Abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, que nós não vamos somente ouvir, mas vamos guardar e praticar as tuas palavras, porque elas são palavras de vida. Ó Pai, conduz o pastor, dá direção, meu Senhor, dos céus, e fala o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Nós agradecemos desde já por tudo que o Senhor fez e por tudo que ele há de fazer. Amém, graças a Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Como eu falei anteriormente, a nossa preleção de hoje vai valsar em cristianismo superficial. Queridos, eu tenho observado em nosso país e no mundo, um crescimento espantoso de evangélicos
evangélico. O mundo tem reconhecido a Bíblia como palavra de Deus, e reconhecido Jesus como Deus. Em nenhuma outra época, de todos os tempos, os evangélicos cresceram tanto como hoje. Hoje é normal você encontrar alguém que diz: não, eu sou cristão, eu estou na igreja, estou frequentando a igreja. Então, evangélicos são presentes na mídia. Hoje você vê que muitas das mídias hoje professam Jesus como Senhor. Encontramos em todas as classes sociais, encontramos cristãos, pessoas que professam então no meio artístico, no meio esportivo, na sociedade, até na alta sociedade. Hoje tem pessoas que professam Jesus, coisa que nós não víamos no passado. Ser cristão antigamente era coisa de gente pobre, gente ignorante. Só que o conceito das pessoas mudaram. Mas o que é preocupante, queridos irmãos, a respeito é se este crescimento numérico de cristãos são realmente pessoas comprometidas com o reino de Deus. Que não basta a gente dizer: eu sou cristão. Não basta nós aceitarmos a Jesus, é preciso se comprometer com Ele. É preciso fazer a vontade dEle. Então precisamos abrir os nossos olhos, porque a porta que dá acesso a Deus, a Bíblia diz que a porta, o texto que nós lemos, diz que a porta que dá acesso ao céu, ela é estreita, ela é difícil de passar. Então Jesus disse que poucos entrarão por ela, não são muitos. Não entramos com bagagem, não entramos com sacola, não entramos com mala, não entramos com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com o nosso conceito. É preciso deixar tudo de lado para entrar nessa porta, porque só entrarão nessa porta aqueles que foram verdadeiramente comprometidos com esse reino, com o reino ao qual nós pregamos. Então, atualmente, muita gente diz ser evangélico. Há alguns anos atrás, ser evangélico era como fazer parte de uma seita de fanáticos. Éramos considerados como fanáticos. Não é mais assim. Mas antigamente nós observamos que ser cristão era renunciar, né? Tem acontecido um crescimento espantoso. Os evangélicos é um dos mais fortes segmentos que está crescendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas, será se esse crescimento são de pessoas verdadeiramente comprometidas, que têm renunciado à sua vontade, os seus conceitos, os seus desejos, a sua carne? Porque hoje, queridos irmãos, tem muitos cristãos que acham que fazem de tudo, vão para todos os lugares, estão em todos os meios, fazendo todo tipo de coisa. Eu quero dizer que, mas a questão é que muitos que frequentam a igreja estão vivendo um cristianismo superficial, um cristianismo sem fundamento. Então, queridos irmãos, sem a intimidade com Deus, sem o amor à palavra de Deus, e sem a entrega à palavra de Deus, é cristão de qualquer jeito. E para ser cristão, é preciso se aprofundar nesta palavra. É preciso obedecer aquilo que essa palavra manda e diz. É preciso, queridos, tomar posse dessa palavra. É preciso viver essa palavra. Então, quer dizer que eu li em um livro, né? Poder para Ser Vitorioso, do pastor Rick Warren. Ele diz o seguinte: a bananeira, ela é quase indestrutível. Ele diz que você pode picá-la em pedacinhos, mas vai continuar crescendo. Pode queimá-la, mas vai continuar crescendo. Há apenas uma maneira de acabar com a bananeira: arrancando a raiz. E para tirar o velho homem do nosso coração, os velhos costumes, as velhas práticas, é preciso tirar a raiz. As velhas práticas é preciso ser tiradas pela raiz. Então, as raízes são a chave
dizer que cristianismo superficial é um cristianismo sem raiz, sem profundidade. Quem vive o cristianismo superficial, hoje é cristão, amanhã deixa de ser. É muito fácil deixar de ser. Muitas vezes, o irmão me olhou feio, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de conta com a igreja. Olha, não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja porque aqueles dois irmãos se desentendem. Geralmente, quem vive o cristianismo superficial vive olhando para o outro, quando na verdade quem vive o evangelho de profundidade olha sempre para Jesus. E Jesus nós não vemos falha, entendeu? Então hoje eu gostaria de falar acerca de algumas características de um cristianismo sem profundidade, de um cristianismo superficial. Então a grande, queridos irmãos, pergunta que faço hoje é: quando o cristianismo é superficial? Quando é, pastor, que o cristianismo é um cristianismo superficial? O cristianismo é superficial quando há uma obediência sem compromisso. Eu obedeço a palavra de Deus, mas não tenho compromisso. Olha, eu vou para os cultos, né? Participo dos cultos, mas não tenho compromisso com a palavra, não cumpro o que Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho. Então, eu não cumpro isso, eu não evangelizo, eu não falo do amor de Deus. Não, eu sou crente, eu estou na igreja lá, quarta eu estou na igreja, domingo de manhã, domingo de noite, mas não falo do amor de Deus, não compartilho com o outro. Então no verso 21 Jesus está falando acerca das pessoas que confessam a doutrina e são conscientes, né, de que Ele é o Senhor. É preciso ter essa consciência. Observe o que o versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nem todos os que estão na igreja são do Senhor, nem todos os que estão congregando têm compromisso com Deus. Aqui Jesus nos ensina que é mais importante do que no nosso discurso, mais importante do que o que nós falamos, é o nosso comportamento, é a nossa atitude, é o nosso compromisso com o reino de Deus. Então, mais importante do que falar que é cristão, é ser cristão verdadeiramente, no sentido da palavra. É agir como Cristo agia, é fazer o que Cristo fez em seus passos. O que faria Jesus? Ontem eu assisti um filme, né, que falava sobre a cruz. E aí o pastor falava o seguinte: você crê na cruz? E o que é que você tem feito? Se você crê na cruz, o que é que você tem feito para demonstrar que você crê? Na hora que alguém se aproxima com dificuldade, você tem demonstrado que você crê na cruz? Na hora que alguém está caminhando para a morte, você tem demonstrado que você crê na cruz? O que é que temos feito para demonstrar? Porque a palavra, falar que crê em Jesus, que crê em sua palavra, é muito fácil, mas o que temos feito, o que você tem feito para provar que crê? Porque o que vale não é o que falamos. Podemos falar várias coisas, existem milhares de hipócritas por aí, que falam uma coisa e faz outra. É preciso viver aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra diz. Então, Jesus quer que façamos o certo, e não apenas que ensinemos o que é o certo. Não é o ditado de faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não funciona com a palavra de Deus. É dizer, faço o que eu mando e faço o que eu faço, aquilo que eu te ensino, aquilo que eu te digo. Então, queridos irmãos, Jesus quer que façamos o certo, façamos o correto. Esse princípio está muito claro quando Jesus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitas vezes falamos, mas não fazemos, né? Então, certa vez, Jesus falava com o povo, e alguém lhe disse assim: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar-te. Jesus, estendendo a sua mão para os discípulos, apontando a responder em Mateus 12:50: qualquer que fizer a vontade
qualquer que fizer a vontade, não é qualquer que falar, não é qualquer que dizer, é qualquer que fizer. Fazer é ação, dizer são palavras, então é preciso viver um evangelho de ação, né? Oração, a hora, eu preciso orar e ter ação, eu preciso praticar aquilo que a palavra me diz. Então Jesus ensina que a sua família é composta por aqueles que têm compromisso e é obediente à sua palavra. Se você tiver compromisso e for obediente à palavra de Deus, você é da família de Deus, você está entrando pela porta apertada. Ao afirmarmos a nossa salvação, queridos irmãos, só tem mais credibilidade quando temos um sentimento de compromisso. Então não adianta eu chegar na minha casa, chegar no meu trabalho, chegar na igreja, chegar na rua, chegar na comunidade e falar e não viver. É preciso viver essa palavra, testemunhar essa palavra. Então, se a nossa afirmação de salvação não tiver obediência, ela é mentirosa. Será se eu tenho sido obediente, eu tenho vivido, minha vida tem sido pautada na palavra de Deus? Será se eu tenho feito, procurado fazer, ou buscado fazer aquilo que agrada ao meu Deus, ou eu tenho vivido só de palavras, né? Então, quando é que o cristianismo é superficial? O cristianismo é superficial quando se vive à procura da autoexaltação, e isso acontece na igreja também. Isso acontece nas empresas, isso acontece dentro da família, mas acontece na igreja. Tem pessoas que querem se autopromover na igreja, quer mostrar que sabe, quer mostrar que faz. Por isso que é interessante Josué, quando alguém chegava para elogiá-lo, ele, por causa das vitórias nas guerras, ele dizia: não me elogia a mim não, elogia o Senhor, foi o Senhor que deu a vitória. Então nós podemos entender isso. Então, queridos irmãos, tem pessoas na igreja que quer fazer as coisas para se mostrar que sabe fazer e está fadado ao fracasso. Está vivendo um cristianismo de superficialidade. Porque quando nós vivemos um cristianismo profundo com Deus, jamais em momento nenhum nós vamos querer fazer algo na casa do Senhor para nos autopromover. Então a vida cristã se torna superficial quando vivemos em busca de autopromoção ou autoexaltação. Quando eu quero o tapinha das costas: pastor, parabéns, viu? Que mensagem o senhor pegou, é isso, busca isso, e tem muitos buscando isso. Aí Janaína está aqui dirigindo louvor, terminamos lá: minha irmã, parabéns, viu? Não é Deus falando, não é Janaína falando, não é o pastor falando, não é irmão dirigindo, não é Anice dirigindo o hino do cantor cristão, não é Maria Costa quando está dirigindo o cantor cristão aqui, regendo, não é isso não é cada um de nós quando estamos fazendo algo aqui na frente, é Deus fazendo atrás de você. Então nós não merecemos nenhum tapinha nas costas, é o Senhor que merece. A honra e a glória pertencem a Ele. Então o verso 22 fala daquele grande dia que Jesus virá para encontrar a sua noiva, onde Ele vem buscar a sua igreja, onde muitos relatarão em suas obras, né? No versículo 22 diz assim: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, suas maravilhas, muitos irão se gloriar, aqueles irmãos, das suas obras. Quantos vão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, quantas almas eu ganhei, em teu nome expulsei demônio endemoniado. Deus vai dizer: eu não te conheço, tudo que você fez foi para a sua exaltação. E na verdade, queridos irmãos, quando Deus usa alguém aqui, não é por causa da pessoa. Quando Deus fala a você através da mensagem que eu estou pregando, não é por causa de mim, é por causa de você. É Deus que quer falar contigo. Então eu não mereço tapinha nas costas, ninguém, nós não devemos fazer nada para a nossa autoexaltação. Tudo é o Senhor que faz, é Ele que faz todas as coisas. Então, queridos irmãos, venha a ser isso que Paulo nos ensina em 2 Coríntios. Observe que, tendo estudado o livro de Coríntios, queridos irmãos, eu observo que uma das grandes lutas de Paulo era contra cristãos que se orgulhavam das suas realizações, que eles eram muito orgulhosos, eles se achavam, os coríntios se achavam.
era um povo difícil, viu? Um povo que se achava importante. Então, ao estudar esse livro, nós somos convidados a recordar que a glória de tudo que nós realizamos pertence ao Senhor. Se a gente ler o livro de Coríntios, a gente vai entender isso. Observe que vem a 6 que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10, 17. Ele diz: aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Então, quando alguém vier dar tapinha em suas costas, parabéns, que louvor. Mas Janaína, que louvor lindo. Foi o Senhor que louvou, não foi eu não. Eu não sei nada. Eu não sou nada. Eu não sei nada. Tudo é Deus através de mim. É Deus que faz através de nós. Então, eu quero dizer duas coisas importantes para nós que aqui estamos. Primeira coisa, se Deus deseja usar a sua vida, coloque-se como instrumento nas mãos do Senhor. Deus deseja usar cada um de nós. E vamos nos colocar como instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero ser usado cada dia mais, mas é para a tua glória, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. Eu não quero glória nenhuma. Citando Josué, Josué se esforçava, era um camarada esforçado, mas quando alguém elogiava ele, negativo, a glória é do Senhor. Se não fosse ele, não teríamos vitória. Ele com um exército gigantesco. Por isso que Davi, o povo de Deus, foi punido, porque Davi fez um recenseamento. Com aquele recenseamento, entenda por que Deus não aceitou, Deus se revoltou e Davi foi punido. Uma das punições de Davi foi por causa do recenseamento. Sabe o que é que ele queria entender? O tamanho do exército dele, para ver se ele poderia ou não poderia enfrentar alguns outros exércitos. Com isso ele estava a entender, ele deu a entender a Deus que era o exército que fazia alguma coisa. O exército não fazia nada. Deus usou o seu profeta único contra 400 profetas de Baal, um homem só. Se ele fosse ali observar, não, eu estou sozinho, são 400, eu não vou não. Eu quero dizer a você que você sozinho, Deus te usa poderosamente. É você que Deus quer usar. Então não podemos viver um evangelho de superficialidade, porém sirva a Deus com humildade, todo elogio e toda a glória do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, como eu disse aqui quando eu assumi o microfone, porque a ele é o único que merece honra, glória e louvor. Não merecemos nada. E terceiro ponto, quando o cristianismo é superficial, o cristianismo é superficial quando se ouve a palavra, mas não se pratica. Eu queria que alguém abrisse aí Mateus 8, 7, por favor, de 24 a 27, lê esse aí, por favor, Mateus, deixa aberta no texto, Mateus capítulo 7, de 24 a 27, quem primeiro achou pode ler, por favor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Observe que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Aquele que edificou a sua casa sobre a areia é aquele que ouve e não pratica. Quantas pessoas se dizem cristão hoje e não estão praticando? Vive uma vida, um evangelho, um cristianismo sem consistência. É um esqueleto de cristianismo, é uma superficialidade de cristianismo. Agora nós tivemos um período de carnaval e não teve carnaval em Salvador, e lá na empresa resolveu fazer carnaval. Separaram uma área lá para fazer carnaval, né?
ir lá nesse local, e aí, como eu tenho acesso a todas as câmeras, né? Eu vejo tudo, minha sala é um Big Brother, e aí eu olhando as câmeras, porque eu tenho que ficar olhando os andares, quando eu não estou na área fazendo alguma coisa, porque o CFTV é em minha sala, e aí a câmera do local do carnaval, eu botei naquele local do carnaval, quando eu olho alguns crentes lá, eu disse, misericórdia, aí depois eu apanho essas pessoas, meu irmão, e você lá no carnaval? Não, senhor, isso é de brincadeira, eu disse, não tem carnaval de brincadeira não, ali não era brincadeira, ali o diabo, ele estava feliz ali era a festa da carne, você estava festejando a carne, não, eu digo, é sim, tem que ter cuidado, meu irmão, fuja dessas coisas, não veja isso como algo normal, não é normal, é algo que compromete com sua vida, com Deus. Então, e muitos estão vivendo assim, como o texto disse aí, estão ouvindo, mas não praticam, é um evangelho vazio. Então, domingo a domingo, escutamos sermões, ficamos cheios do poder de Deus, enfim, porque vivemos uma vida cristã superficial? Se estamos de domingo a domingo ouvindo, vivemos uma vida cristã superficial, recebemos muito e damos pouco para o reino de Deus. O que eu tenho dado para o crescimento do reino de Deus? Será se eu tenho praticado aquilo que eu tenho ouvido? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus dá um especial destaque a todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Coloque em prática. O texto que nós lemos, que acabamos de ler aí, diz que aqueles que a casa que é edificada sobre a areia ouve e não pratica. Está no culto, vem domingo, vem quarta, mas nos outros dias o evangelho não existe. É um agente secreto de Jesus. As empresas estão cheias de agentes secretos de Jesus, pessoas que dizem assim. Aí de vez em quando a copeira lá, que ela tem mais contato com todo mundo, ela diz assim, pastor, aquele ali é crente. Aí mesmo, não sabia não. Aí eu chego, meu irmão, você é cristão? Aí eu vou lá e aperto um pouquinho, né? Porque é o nosso papel mesmo. Você é cristão? Eu sou, senhor. Eu digo, pô, pai, nunca vi você falando do amor de Deus. Porque às vezes aqui é trabalho, não tem nada a ver. Eu disse, você não veio falando? Eu vejo o senhor, mas o senhor pode, né? Ninguém mexe com o senhor aí não. Eu disse, não, ninguém mexe comigo por causa de Deus, cara. Você tem que falar, quando tiver oportunidade, fale que Jesus é a única esperança. Me ajude nessa batalha aqui dentro. Não, tá certo. Aí eu chego para outras pessoas que talvez não sabem nem que ele é cristão. Ali é cristão também. Cristão, seu Edson, nunca me falou, eu disse, você não é? Sou. Aí começa a envergonhar o diabo, porque o diabo, ele quer que a pessoa continue ocioso, continue no esconderijo, no anonimato, e aí eu envergonho Satanás e digo, ali é servo de Deus, né? Então, fale do amor de Deus. Então, queridos irmãos, se queremos ter uma vida cristã mais fortalecida, então vivamos a compartilhar o que temos aprendido na palavra de Deus com outros, levar outros a conhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Quarto ponto, quando o cristianismo é superficial? O cristianismo é superficial quando não produzimos frutos para o reino de Deus. Produzir frutos, meu irmão, não é só alguém dizer a você falar do amor de Deus, eu aceitei Jesus, não é só isso não, na proporção que você vai e fala do amor de Deus, você já produziu fruto, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando você fala do amor de Deus para alguém, você já está produzindo fruto. Talvez naquele momento ali a pessoa não aceite, mas aquela semente que foi plantada, ela começa a germinar. E o final dela é se render aos pés de Jesus. Domingo decidiu a Jesus aqui, eu disse a ele que Deus começou a mudar a vida dele no dia que ele entrou na família de irmã Maura, porque naquele dia ele conheceu Jesus, e a semente foi plantada através da irmã Maura, através do pastor Edson, através de Sueli, através da família, e a semente foi crescendo, e assim, isso não quer dizer que ele aceitou Jesus, que Jesus fez uma obra na vida dele, foi domingo à noite aqui, não. Jesus começou a fazer obra na vida dele no dia que ele entrou nessa família. E no dia que você fala do amor de Deus para alguém, é nesse dia que Deus começa a operar, é nesse dia você plantou, você frutificou nesse dia. Então não se cale, frutifique, leve a palavra de Deus para outros, não se cale, porque nós não devemos nos calar, queridos irmãos. Então Jesus dá muita importância aos frutos, meus irmãos. Os frutos do Espírito
estão lá em Gálatas, e a gente precisa expressar esses frutos, que é o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, temperança. A Bíblia diz que contra esses frutos não há lei, nada vai lhe condenar quando você dá esses frutos. Observe que os que são de Cristo Jesus, a Bíblia diz, já crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Já a carne já não faz mais sentido para você. Então, Jesus enfatiza, né, que os frutos, no texto que lemos de Mateus, ele diz, pelos frutos os conhecerei. Então, se você tem amor, as pessoas percebem amor na sua vida. Se você tem paz, alegria, as pessoas veem sua vida. Se você é longânimo, benigno, bondoso, fiel, tudo isso a gente demonstra. Então, esses frutos precisam ser vistos. As pessoas precisam ver algo diferente na sua vida. E os que estão em Cristo, que eles vão já crucificar a sua carne. A sua carne não pertence mais. Você mortificou a sua carne. Então, em João 15, Jesus também nos ensina que somos limpos diariamente pelo Espírito. É todos os dias. O Espírito Santo vem e nos purifica para que possamos produzir cada vez mais frutos. Quando as donas de casa aqui que tem planta, né? Irmã Maura, às vezes eu ligo para falar com a irmã Maura, ela está na laje lá cuidando das plantas, né? Sandra vai lá limpar as plantas, a irmã Gribalda, né? E assim, eu sei que muita gente aqui tem planta. Você não deixa as suas plantas lá de qualquer jeito. Ninguém deixa, aí vai, tira as folhas que estão ruins, né? Tira os pedacinhos que estão ruins, para que a planta fique bonita. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida diariamente. Ele vem, nos limpa, nos purifica, corta as folhinhas que não servem, corta os galhos que estão trazendo problema. Esse galho aqui não está servindo, esse galho aqui só está trazendo peso para essa árvore. E aí vai, tira, e aí nos limpa, e aí nós damos novos frutos. E é isso que ele faz conosco. Então, queridos irmãos, na medida em que abrimos o coração para a santificação, esses frutos começam a surgir em nossas vidas. Eu quero, Senhor Deus, se eu canto, eu quero, Senhor, eu quero ser, Senhor, amado, usado, transformado, modificado como um vaso na mão do oleiro. Se eu digo isso, Senhor, diariamente, Senhor, modifica a minha vida, transforma a minha vida, quebra-me, Senhor Deus, e faz um vaso novo, diariamente, ó Deus, me transforma. Então, querido irmão, na vida cristã superficial, os frutos são ausentes, não fala do amor de Deus. O crente superficial, ele tem vergonha de dizer que é cristão, ele não fala, ele vive no anonimato. Então precisamos dar um basta no cristianismo superficial, porque ele tem sido a causa de muitos crentes crescerem e permanecerem imaturos e inconstantes. A imaturidade cristã está nisso aí, na superficialidade. Quando eu não sou superficial, quando eu sou autêntico, quando eu sou verdadeiro, automaticamente eu cresço e dou frutos. É preciso ser autêntico. Então ele gera crentes, a superficialidade gera crentes sem poder espiritual e sem testemunho cristão. Ninguém sabe que você é crente, né? Irmão Milton chegou no restaurante, como ele contou pra gente, aí o cara disse, aqui não é seu lugar não, viu? Lá em Barbuda, aqui não é seu lugar não. Sabe por quê? Porque as pessoas veem Cristo na sua vida. Se não visse, ele diz, um dos nossos, está no nosso meio aqui, é igual a gente. Então, queridos irmãos, é hora de buscar uma vida renovada e cheia de vida. Eu quero dizer que chegou o momento de mergulharmos no rio, visto pelo profeta Ezequiel, no capítulo 47, né? Que a palavra de Deus diz que quem entrasse naquele rio, quem entrasse naquele rio teria vida. Então é hora de mergulhar. Ele chega, a água dá no tornozelo, anda mais um pouco, dá nos joelhos, anda mais um pouco, dá nos lombos, e se andasse mais um pouco, mergulharia. Aquilo era o rio da vida. É o rio que transforma. Então é nesse rio que precisamos mergulhar. Não podemos ficar na superficialidade, não podemos ficar só com os pés molhados. É preciso mergulhar, que a gente mergulhe nesse rio, e que a superficialidade não faça parte da nossa vida, mas que tenhamos uma vida cristã consistente, uma vida cristã de ser usado por Deus e ser um instrumento na mão dele para transformar outros. Amém, meus irmãos?
que sejamos, no sentido da palavra, comprometidos com o reino de Deus. E é isso que Deus busca de nós, compromisso. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos orar para a nossa diaconisa Zenilda, agradecendo a Deus por esta manhã, por tudo que Deus fez, minha irmã, neste lugar, e por tudo que Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai poderoso e glorioso, obrigado, Pai, por tudo que ouvimos aqui, ouvimos na tua casa. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas vidas que se cristão, Deus, porque aquelas que não puderam estar. Amém, Senhor. Pai, que tu continua abençoando as nossas vidas, continua abençoando a mensagem, Deus, que ela faça morar em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento eu quero também a Deus pedir, Deus, pela vida normal. Amém. Momento de oração, mas eu não orei, mas eu desejo orar por ela. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Também outro pedido que foi feito sobre a família de Edna. Toma ela na tua santa mão. Amém, Senhor. Que ela retorne à tua casa, Pai. Que aquela família, Deus, seja salva, Deus amado. Amém, Deus. Amém, Senhor. Consola aquela família que está encarnada. Amém, Deus. Derrama sobre ele da tua misericórdia. Amém, Senhor. Pai, seja com tudo da luz. Amém. E também, Pai, eu quero pedir pela vida de Dedê, Pai. Ele se sentiu ao teu lado, Pai. Amém. Siga firme no teu sabe. Amém, Senhor. Que através dele tenha sido, tenha Stephanie, e mais pessoas possam ver Deus na vida dele. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu és fiel para ela. É verdade, Deus. Muito obrigada, Pai. Seja por tudo da noite, Deus, abençoando a cada um que estiver aqui na noite. Amém. E cada um dos teus filhos que fazem parte desta igreja. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, queridos. Coração silencioso, nós estamos despedidos em nome de Jesus.